aí galera, estamos juntos novamente e a minha intenção hoje é trabalhar um tema que tem muito a ver com a minha prática enquanto acompanhante terapêutico. E diante das situações que eu vivencio pelas ruas de São Paulo, pelas instituições, pelas escolas, enfim. Em algumas cenas que eu vivo, eu acho bacana compartilhar essas experiências, tendo em vista promover reflexões sobre inclusão, sobre deficiência, sobre a função do acompanhante terapêutico. O meu recorte hoje é tratar de uma pergunta que nos faz pensar em inúmeras outras perguntas, que é a pergunta clássica, que muitas pessoas buscam, muitos professores querem, e muita demanda há em torno dessa pergunta, que é: como tratar a pessoa com deficiência? Como eu devo tratar o autista? Como eu devo tratar o psicótico? Como eu devo tratar o cadeirante? Como? Ou seja, existe uma necessidade do social e do grande público, incluindo toda a sociedade, em ter respostas em torno disso. Veja bem, considero isso extremamente saudável, não é? Já é um passo para incluir essas pessoas, na medida que eu me preocupo em que papel eu devo ter, em qual é a minha função. Então é importante a gente se colocar no lugar do grande público, das pessoas que lidam no cotidiano com essa galera. Eu considero que é uma pergunta que nos leva a outra pergunta, que nos leva a outra pergunta, que nos leva a outra pergunta, até ela nos perguntar se essa é uma pergunta cabível. Da mesma maneira, seria cabível eu perguntar como tratar as pessoas normais? Eu fiquei me perguntando isso, sim. Passa a ser uma pergunta de ordem muito confusa, confusional. Agora, por que essa pergunta ela se insere com relação à deficiência? Não é? Então, eu acho que tem aí a questão do estranhamento. Então, um jeito de pensar nosso, que é cultural, que é educacional, que é familiar, que é histórico, que é pensar nas diferenças. No sentido de que as diferenças, elas necessitam de olhares, vamos chamar assim, especializados. Né? Então, se eu estou diante de uma pessoa que não fala, de um cadeirante, eu tenho que ter uma postura diferente. Isso tem um lado de sentido, de realidade, mas tem um outro lado que a gente tem que desconsiderar, que essa pergunta, como tratar uma pessoa com deficiência, no ônibus, na padaria, na rua, etc., ela extrapola muito até mesmo a própria pergunta. Mas não vou ficar aqui só viajando na pergunta. Eu acho que tem duas atitudes extremamente prejudiciais. E aí eu acho que são parâmetros interessantes de divulgar. Numa ponta dessa maneira de se tratar as pessoas está a visão da caridade. Não é? Então são pessoas que encarnam aí os preocupados com essas pessoas. Por exemplo, coitadinho dele, puxa, que difícil, hein? Nossa, deve ser muito difícil estar com essa pessoa. Puxa, o que ele tem? Qual o problema que ele tem? Ou seja, essa atitude de uma compaixão distorcida, não é? Que as pessoas se manifestam isso, na frente das pessoas com deficiência. Veja, eu acho isso uma atitude que fere muito mais do que ajuda. Então, acredito eu que essa não é uma maneira interessante. Da mesma maneira que eu não vou chegar para uma pessoa no ônibus e falar: pô, cara, deve ser difícil ser que nem você, hein? Puxa, olha a sua cara, olha o seu jeito. Nossa, Deus tenha piedade da tua alma. Isso é, de certa maneira, desconsiderar o sujeito ali. Não é? Quem garante que essas pessoas estão sofrendo? Quem garante que o modo de vida delas não é mais genuíno que o nosso? Quem garante que essas pessoas não estão entendendo essa pergunta e se sentindo ofendidas com isso? Não é? E olha, não estou dizendo aqui que
as pessoas com deficiência são pessoas especiais, almas elevadas, que isso é uma outra visão preconceituosa do meu ponto de vista. Então esse é um lado que a gente precisa repensar, né? Se é que cabe aí alguma diretriz, acho que essa seria uma. Não se colocar como aquele que vai cuidar da pessoa, sabe? O superior. Na outra ponta disso, a gente também encontra pessoas que consideram que as pessoas com deficiência são especiais, que elas são superiores, que elas são almas elevadíssimas, que eu devo então ter uma atitude de veneração, ou seja, a pessoa com deficiência é pura. Isso aparece nas relações, não é? De maneira que a pergunta aí que fica de como tratar, muitas vezes a gente vai percebendo e vai refletindo muito sobre o como não tratar, não é? Então, a relação com a pessoa com deficiência, ela precisa também estar pautada numa maneira que eu me relaciono com as outras pessoas. Então não faz o menor sentido, por exemplo, eu ver um adulto deficiente e eu falar com ele que nem criança. Você tá me entendendo? Ai, ele quer balinha, ele entende o que você está falando. Veja, isso é muito constrangedor. No lugar do AT, a gente vê essas cenas e é muito difícil lidar com isso. Eu considero que isso... Não estou dizendo que as pessoas que façam isso estão conscientemente fazendo isso, mas isso humilha, isso denigre, isso é pejorativo, entende? Da mesma maneira que há pessoas que, por exemplo, você está andando com uma pessoa com deficiência e essa pessoa está inadequada. Por exemplo, está gritando num ambiente, né? E aí você fala para a pessoa, amigão, menos, né? Aqui não é lugar de gritar, vamos ver o que está acontecendo e tal. Aí vem a pessoa do lugar e diz assim, deixa ele. Mas como assim, galera? Por que deixar a pessoa com deficiência fazer o que quer? Qual é a lógica disso? Por quê? Porque a gente está pressupondo que essa pessoa ela merece concessões, não necessariamente. Então vocês vejam como é complexo isso. Então eu vou trazer uma vinheta de um caso, um recorte, dentro do Albert Einstein, um hospital de referência, dito de referência, que é evidente, porém, transitando com uma pessoa com deficiência que estava internada, essa pessoa andava pelos corredores gritando, e falando alto, e assim, num quarto o cara quase morrendo, no outro quarto o cara tendo várias coisas, quer dizer, um ambiente hospitalar. E, transitando com esse, eu estava ali fazendo um trabalho de AT, eu falava com o cara, falava, mais baixo, menos, maneira, não vai dar. O que a chefe da enfermagem me fala? E eu assim, quebrando a cabeça para tentar estabelecer um limite com o cara, a chefe da enfermagem aparece no corredor e fala bem alto, oi! Como assim? Entendeu? Como assim? Tá inadequado isso. Então, penso que abordei rapidamente, mas assim, ficam ideias. Então assim, nem a caridade, nem um olhar compassivo, amoroso, meloso, ele é saudável, correto? E nem também esse lado de permissividade. Então é deficiente, eu permito tudo. Então é abrir esse tema para a gente pensar que são pessoas que merecem respeito, consideração, limites, afeto, como todos nós. Então, muito ajuda para essa galera com deficiência, relacionamentos mais naturais. Ou seja, se relacione com essa pessoa como você se relaciona com uma pessoa. Foi contraditório isso, né? Sim, porque às vezes a impressão que dá é que o social, ele esquece, ele desconsidera que há um sujeito, uma pessoa, por conta da doença, né? É um mito médico, né? Também faço aqui uma contraparte, dizendo que eu não estou criticando o social, dizendo que o social faz isso
por maldade, por consciência, e também colocando que eu entendo esse outro lado. Ou seja, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, de diálogo, mas não de orientação, sabe? Essa coisa dos especialistas. Eu acredito muito mais numa construção, da gente poder construir diálogos para pensar as relações, não é? As relações que a gente estabelece. Então a questão extrapola qualquer diálogo, não é? Não existem especialistas. Então eu entendo o lado do social, estou colocando aqui mais o lado da pessoa com deficiência, e é um convite para que a gente possa construir novos saberes, para que a gente possa olhar para essa questão entendendo que a inclusão é de todos nós, tá certo? Então, um grande abraço a todos e conto com vocês para sugerirem temas, tá? Quem gostou do vídeo, dá um gostei aí no YouTube para divulgar. E aqueles que tiverem temas para sugerirem, eu estou aí disposto a estar compartilhando conhecimento, tá certo? Um abraço, até mais.